Pronto, essa aula já está sendo gravada. Tem até uma iluminação natural aqui hoje. Deixa eu ajeitar aqui para vocês verem melhor. Então, religião grega ou religião helênica, né? Uma outra forma de nós nos referirmos a essa religião é como religião helênica, uma forma de se referir à cultura grega antiga, mesmo porque essa religião não tinha um nome como as religiões do passado não tinham nome, né? Simplesmente eram parte da cultura daquele povo. A religião, na verdade, ela no passado ela estava em tudo, ela estava na cultura, na política, no tempo de colher, no tempo de plantar, no tempo de a guerra, nos jogos, né? Vamos até falar sobre as Olimpíadas aqui. Então, em tudo estava a religião. A religião grega teve diferentes períodos e variava conforme o local. Então, vamos buscar resumir os pontos de maior destaque para melhor compreendermos essa sociedade. Podemos dizer que os deuses gregos tinham uma personalidade extremamente humana, issues, paixões, mentiras e medos, e que também eram representados com corpos humanos. Isso nos leva a concluir que os gregos foram uma sociedade que dominou a natureza e exaltou a condição humana. Seus deuses eram elementos da natureza, não eram elementos da natureza, sim senhores destes elementos. A gente viu isso na última aula, e eu retomei agora para fazer uma comparação com outras sociedades e que adoravam a natureza. Os gregos também, como eu falei anteriormente, eles adoravam a natureza, tá? E aí passam a desenvolver uma tecnologia, e essa tecnologia vai levar também que eles deixem de adorar a natureza e passem a adorar o homem, né? Você vê os deuses deles sendo representados como seres humanos, tanto na sua forma física quanto na sua personalidade, certo? Então eram senhores da natureza. Nós vamos ver isso em outras religiões, vamos, como é o caso no Egito, tá? Os egípcios que desenvolveram uma tecnologia que os possibilitou dominar a natureza, e aí deixam de adorar a natureza para adorar o homem, né? A questão é que os egípcios, você vê, ainda vai ver muito um momento de transição, né? Você vai ver muitos deuses meio homem, meio animais, certo? O que fortalece essa ideia de que os egípcios foram uma sociedade muito antiga, né? Que veio desde o tempo que o homem adorava a natureza e com o seu desenvolvimento tecnológico passaram a adorar o homem, né? Deuses à imagem do homem. Tá? E aí nós fizemos toda uma análise, né, da mitologia dos gregos, de como uns destronavam outros deuses e como isso representava também a evolução da raça humana, né, a evolução do homem. Compreender as religiões do passado é compreender o homem, é compreender a nossa sociedade, tá? É compreender a si mesmo, certo? Vamos dar um pulo aqui, né? Segue o texto, um resumo da história da Guerra dos Deuses. Ficam gravadas, o colega perguntou se a minha aula ficou gravada, ficam, elas estão disponíveis numa página, tá? Vou até colocar o link aqui para vocês. Só você escrever assim no YouTube, Neuto Vieira Martins Filho. Eu até tentei colocar um nome mais bacana na página, mas não dá. Não dá porque
ela é feita pela minha conta aqui da Seduc, meu e-mail institucional. Então fica o meu nome, assim, Nilton Vieira Martins Filho. Tá? Vou colocar aqui o link no chat. Já tem a nossa primeira aula lá. Eu fiz uma playlist. Só você ir em aulas do 6º ano, que a nossa primeira aula já tá lá. E aí, não entendi. Só assistir de novo. Problema nenhum, tá? Vamos lá, prosseguindo. Os gregos praticavam uma religião politeísta, ou seja, com a presença de vários deuses. Estes deuses e heróis, é importante também falar dos heróis, né? Depois a gente falar com mais calma, tinham suas histórias contadas por meio de várias representações artísticas. Devemos lembrar que, apesar de dominarem a escrita, o mundo antigo não contava com uma tecnologia para reproduzi-la em larga escala. Assim, as histórias eram amplamente relatadas em pinturas feitas em vasos, tapeçarias e paredes, em esculturas, na arquitetura e encenações teatrais, principalmente nas encenações teatrais. Houve estava vendo um vídeo, nem posso chamar ele se diz filósofo, mas para mim, na verdade, é um charlatão. A gente assiste para poder dar uma resposta, às vezes, para os alunos, né? Ele é muito famoso, se diz filósofo muito famoso aí na internet. E falou sobre um ponto e usou como referência a lei da Grécia Antiga. Quando você fala da lei de um povo, eu devo dizer que você não pode fazer uma análise da vida desse povo pelas suas leis. Não vai ser uma análise confiável. Tá? Por que não vai ser uma análise confiável? Se você, daqui, vamos imaginar, 1000 anos, alguém pegar as leis do Brasil e analisar a sociedade brasileira pelas suas leis, a conclusão que a pessoa vai chegar é que nós vivíamos numa sociedade perfeita. Porque as leis do Brasil, elas são lindas. Tá? E eu posso falar isso, que assim, não sei se sabe, eu sou professor funcionário público, né? E nós, para fazermos concursos públicos, nós precisamos estudar as leis e tudo mais. E quando eu estudei, eu vi, poxa, que está aqui, se fosse cumprido, né, o Brasil estaria numa situação bem melhor. Né? Então, você ter leis que falam algo não garante que a vida do povo fosse daquele jeito. Entendeu? Agora, quando você fala da arte de um povo, eu já vejo como um meio mais confiável de você compreender aquele povo. Né? Por mais que seja forçada, às vezes a arte é exagerada, né? Você não vai compreender completamente, mas eu acho mais viável você compreender um povo pela sua arte do que pela sua lei. Você vê, por exemplo, hoje um filme brasileiro, você compreende como era a vida do brasileiro. Você vê filmes, né, que marcaram como... Claro, mostra um lado violento do brasileiro, Cidade de Deus, Tropa de Elite, mas, né, apesar de ser um recorte, né, parte da nossa vida não é só violência, mas fala de como é uma realidade da nossa vida, entendeu? Então isso é a mesma coisa que nós devemos pensar quando a gente fala de Grécia. Quando você analisa a arte que os gregos produziram e que se perpetuou até hoje, você chega perto do que foi a vida dos gregos. Né? E muito do pensamento deles era expresso no teatro. Né? Nós temos peças teatrais que até hoje foram conservadas
né, desde a Grécia Antiga, e até hoje nós vemos essas peças falando para nós sobre o que era a vida dos gregos. Vamos prosseguir. Os heróis, eu citei os heróis, eu vou falar um pouco mais sobre eles. Acontecia, você via aquela figura que se destacava, né? O herói grego. Normalmente esses heróis eram semideuses. Alguns tinham poderes, outros eram humanos, mas nasciam com uma coragem, um destemor maior do que os outros humanos. E aí passavam a ser heróis. Né? Você vê, por exemplo, Hércules, que era filho de Zeus com uma humana, e quando criança, Zeus pega ele e dá para sua esposa, a deusa Hera. Inclusive o nome de Hércules é um louvor à deusa Hera, Heracles o nome dele, para sua esposa, e deixa, enquanto ela dormia, ele mama na deusa Hera. Né? Quando ela acorda, ela vê aquele bebê mamando nela, bate no bebê, o bebê cai pelo chão, o leite dela escorre pelo chão. Os gregos diziam que por isso à noite a gente vê a Via Láctea, né, o caminho do leite, aquela mancha branca que fica no céu. Na cidade a gente não consegue ver, tá, gente? Por causa das luzes da cidade. Tem que ir para o interior mesmo, um local onde não tenha luz artificial para enxergar a Via Láctea. E aí Hércules, por mamar na deusa Hera, ele passa a ter a força descomunal, né? Alguns descrevem como a força de 20 homens. Outro exemplo também era Aquiles, que era filho de uma deusa. E nos filmes ele é muito representado como só o herói, como mercenário, mas ele era um rei. E Aquiles, ele era invulnerável. Né? E além de ser um grande guerreiro, ele não poderia ser atingido por nada, não podia ser ferido por nada. Aí tem uma versão também que diz que é porque há várias versões nas regiões antigas. Tem uma outra versão que diz que na verdade a armadura dele cobria todo o corpo. E outra versão diz que ele mesmo, ele era invulnerável. E essa versão que diz que ele era vulnerável diz que a mãe dele banhou ele no rio, que deixou ele imune, né, invulnerável. Só que ela segurou pelos pés dele e tapou o calcanhar. Né, mergulhou ele segurando ele pelo calcanhar. Daí o calcanhar, que foi a única parte do corpo que não molhou, era a única parte vulnerável, né? Daí ele teria sido morto com uma flechada no calcanhar e vem a expressão calcanhar de Aquiles. Ponto fraco, mas Aquiles, que era um guerreiro poderosíssimo. Como já dissemos, os deuses eram representados com corpos e personalidade humana. Certamente é na Grécia onde surge o padrão de beleza mais comum do mundo ocidental, o de corpos masculinos, musculosos e femininos, magros e curvilíneos. Apesar de contarem com simbologias iconográficas, a representação mais comum da mitologia grega certamente estava na própria imagem de seus deuses. Olha só o que eu falei para vocês da importância da Grécia, do estudo da Grécia, é porque até hoje a nossa forma de pensar está muito ligada ao que foi determinado na Grécia. Você vê algumas sociedades, né, que não são essa nossa ocidental padrão, vai ter padrões diferentes de beleza. Mas o padrão da nossa sociedade ocidental é qual? É o corpo masculino forte, musculoso. Entendeu? Vamos dar um exemplo. Filmes de super-heróis. Tem super-herói gordo? Tem.
entendeu? Não tem. Super-herói muito magro, às vezes, quando é algo específico. Né? O Homem-Aranha, por exemplo, em algumas versões ele aparece, mas porque ele é um menino, né? Então eles fazem bem magro, mas normalmente ele é representado musculoso também. Ah, professor, tem tal herói que ele é gordo e tal, mas normalmente esses heróis gordos são heróis, né, que já fazem um apelo cômico. Raramente você vê um herói retratado como gordo, né, numa história séria. Entendeu? Então, é importante a gente analisar isso, né? Que até um padrão físico, você ter aquele padrão físico dos super-heróis, né? É até difícil para a pessoa alcançar depois de certa idade, né? O Hugh Laurie, que fez o Wolverine por muitos anos, ele falou que ele ia deixar de fazer o Wolverine porque ele não aguentava mais comer clara de ovo. Então, até para ele que vive disso era difícil, né? Mas esse é um padrão de beleza da nossa sociedade. E esse padrão de beleza da nossa sociedade surge na Grécia Antiga, né? E vai se perpetuar aí, entendeu? Durante a história. Não que todos achem isso bonito, mas o padrão, o que é jogado para nós do início da nossa vida é isso, nos filmes, né? Na televisão, né? Nas novelas, entendeu? Nos desenhos. Esse padrão de beleza que surge das mulheres também, mulheres magras, né? Com as curvas bem definidas. Você vê aí as atrizes desses filmes de ação também, de heróis, elas seguem esse padrão, e esse padrão que surge na Grécia. Tá. Fizemos uma lista dos principais deuses. Desculpa. Os principais deuses da Grécia Antiga. Porém, devemos ressaltar existirem muitos outros além de heróis, os quais eram cultuados como os deuses por alguns. E deuses familiares, normalmente referentes a antepassados favoritos. Eu vou fazer mais um comentário aqui. Eu lembro quando eu estudei no ensino médio, na época saiu um filme que até hoje passa na televisão, que é o Gladiador. Né? Não fala da Grécia, fala de Roma. Às vezes são duas sociedades associadas, mas foram duas sociedades diferentes, viu? Apesar de ter uma cultura muito próxima, mas foram duas coisas distintas. E eu achei interessante, nesse filme de Gladiador, fala um pouco desses deuses familiares, né? Esses deuses familiares, porque o gladiador, o personagem, ele ora, ele reza para uns bonequinhos que ele fez da mulher e dos filhos. Entendeu? E ele fez um bonequinho representando ele e reza para esses bonecos. Isso era muito comum, não só na Grécia, mas em várias sociedades. Você vai ver isso no Japão, você vai ver na África, você vai ver na Europa. Certo? Esses deuses da família. Esses deuses, inclusive quando se fala de voodoo, né, tem muita lenda sobre essa palavra voodoo nos filmes, nos desenhos, que acredita que voodoo é aquele bonequinho e aí você amarra uma peça de roupa de alguém, você espeta o bonequinho e a pessoa sente lá. Isso é mentira, gente. Isso é lenda, isso é lenda. O voodoo era exatamente a ideia desse deus familiar que protegia a casa. Então tinha aquele bonequinho, mas o bonequinho representava essa divindade que protegia a casa, que protegia aquela família. Tá, isso você vai ver em muitas sociedades antigas, inclusive na Grécia, essas divindades familiares. Tá, então havia
A gente fez aqui uma lista com os principais deuses que eram adorados, mas assim, que esses deuses eram chamados olimpianos, né, os que habitavam o Monte Olimpo. Antes dele, houve umas 2 gerações de deuses mais antigos, né, que eram os deuses primordiais e tudo mais, os deuses antigos, que, desculpa, que eram menos adorados, mas existiam, tá? Além desses deuses familiares. E os heróis também. Hércules, ele não era bem um deus, ele era um herói. Teve a possibilidade de viver entre os deuses, mas decidiu ficar com os homens, porque havia se apaixonado. Mas ele era adorado como um deus também, por alguns. Alguns adoravam ele como deus. Entendeu? Então, essa questão dos heróis, é bem possível que alguns heróis fossem adorados como deuses também. Vamos lá, vamos à nossa lista. Zeus, o senhor dos deuses e dos fenômenos atmosféricos. Senhor dos raios, né? Senhor dos deuses. Uma... Era esposa e irmã de Zeus e deusa mãe, tá? Era o professor, ele casou com a irmã, casou, e era muito comum essas histórias, viu? De deuses que casavam com as suas irmãs, né? Há 2 explicações. Uma de que não só na Grécia, era muito comum. Tem 2 explicações. Uma é que, assim, por ter uma ideia de serem os primeiros, né, casavam-se com a irmã, porque eram os primeiros do universo, né, do mundo. A outra explicação é que, em tempos antigos, e isso aconteceu durante muito tempo, havia esse casamento entre reis, né? Os reis casavam seus filhos entre si para manter o poder com a família real, entendeu? E há uma linha de filósofos que defendia a ideia de que esses mitos antigos gregos, na verdade, foram a história de reis antigos. Faria muito sentido. Faria muito sentido, tá? Em outras mitologias de outras sociedades você vê muito isso também, né? O irmão que casa com a irmã. Faria sentido você analisar que, na verdade, foram linhagens de reis que para manter o poder na família, casaram seus filhos. Atenas, filha predileta de Zeus e deusa da sabedoria. Né? Ela era deusa da estratégia de guerra. Eu coloquei uma imagem de Atenas na apostila de vocês, eu vou até começar a abrir para daqui a pouco compartilhar. E essa imagem de Atenas eu vi que tinha uma anjinha, tipo um anjinho, uma mulher com asas que Atenas segurava, né? Eu, égua, quem é essa? E aí eu sou super, como eu falo, sou afobado, eu sou ansioso. E eu fiquei pensando, se os alunos perguntarem para mim quem é essa anjinha, eu não vou saber responder. Aí lá fui eu pesquisar quem era a anjinha que estava na mão da Atena. Descobri que essa anjinha, na verdade, era a deusa Nice. Deusa Nice, que era a deusa da vitória. No filme que eu citei para vocês, que era o filme Gladiador, mostra um rei Cômodo, um rei romano. E na história mostra que aquele rei entrava nas arenas para lutar contra os gladiadores, né? E vai para a arena para lutar contra o gladiador. Eu me lembro que esse filme passou na televisão e no dia seguinte o meu professor de história falou que aquilo nunca aconteceu, que um rei nunca iria entrar numa arena para lutar contra um gladiador, porque os gladiadores eram escravos, e um rei nunca ia se sujeitar a isso, e o professor errou, esse meu professor.
Esse rei grego Cômodo fez isso e fez muito isso. Tá? Ele fez e fez muito isso. Ele entrava, claro, ele entrava nas arenas, o pessoal tava com fome, o pessoal tava fraco, né? Tinha uma espada, a lâmina cega, enquanto ele estava todo com a armadura, né? Todo bem armado. Esse rei Cômodo tem imagens dele entrando com essa deusa, né, na mão, na arena, que era a deusa Nícia, a deusa da vitória. Né? Então, a imagem da deusa Atena está ligada a tudo isso, a estratégia, a sabedoria, a vitória. Tanto que, apesar da maioria dos deuses terem a sua beleza representada pela forma física, Atenas é exaltado para ela é exaltada, né? Ela é pela sua inteligência, tanto que ela é representada com uma armadura e um vestido que cobre todo o corpo. Porque a força de Atenas, a beleza da deusa Atenas estava na sua mente, na sua sabedoria. Vou colocar aqui, não peguei, peraí. Esse link que eu vou mandar aqui é o link que vocês vão poder baixar a minha apostila na íntegra, porque eu tive que dar uma editada nela para caber nas possibilidades da escola, da USE, viu? Mas esse link aqui você vai poder baixar na íntegra. Baixa aí, já coloquei aqui no chat, vai lá, faça um download e leia em casa ou imprima, vocês que decidem, tá? Vamos prosseguir. Poseidon, irmão de Zeus e senhor dos mares, né? Possivelmente era o deus mais adorado da Grécia. Não, eu te acho, desculpa, tô gripado, falei. Normalmente apesar de sempre ter um deus maior, um senhor dos deuses, normalmente esse deus supremo aí não é tão adorado quanto outros, tá? Possivelmente Poseidon era o mais adorado, era o mais famoso por ser a Grécia uma cidade costeira, um país costeiro, né? Está muito ligado à pesca, ao comércio, à utilização de embarcações, então Poseidon recebia esse destaque aí. Hades, irmão de Zeus e senhor do mundo inferior, mundo dos mortos. Também era senhor das riquezas do solo. Muitas vezes Hades é associado, né, nos filmes aí com um vilão, com alguém do mal, mas não era assim que os gregos pensavam. Havia muitas representações de como era o mundo dos mortos. Alguns tinham a visão de que era muito descrito pelos poetas, né? Então alguns poetas descreviam como um lugar comum e outros como um lugar ruim, de fato, né? Essa nossa ideia de um lugar tenebroso. Mas Hades, de forma alguma, era um deus negativo, né? Não era um antideus. Né? E mesmo porque se tinha a ideia que todos iam para o mundo dos mortos. Ele não tinha essa ideia que nós temos. Eu morri, se eu for uma boa pessoa, eu vou para o céu. Não. O céu é dos deuses. Nós somos humanos. Quando morrer, nós vamos para o mundo dos mortos. Tá? Mas nem se eu for muito bom, não. Nem se você for o cara mais legal do mundo. Né? Tinha-se muito essa ideia do destino na Grécia. Você tinha um destino a seguir e você não pode fugir do seu destino. Se você tentar fugir, sua vida vai ser. Você vai ter um final trágico. Né? Nem os deuses fugiam do seu destino. Nem os deuses fugiam do seu destino. Deméter, a grande mãe ligada à colheita.
Outro deus também ligado à colheita era o pai de Zeus, né? O pai deles. Vários deuses, que era Cronos, né? O tempo. Apolo, filho de Zeus. Às vezes eu aperto aqui, uma coisa muda tudo. Filho de Zeus e da Titã Leto. É o deus da luz, né? Deus da luz porque ele trazia o sol todo dia na sua biga, né? E era conhecido também por ser um deus muito bonito. Artemis, irmã de Apolo e deusa das matas selvagens e da caça. Até hoje essa deusa no Brasil ela é representada em várias cidades do Brasil como a justiça, né? Se você for no Congresso, lá no frente do Palácio do Judiciário, lá em Brasília, tem uma imagem da deusa Artemis, onde ela está sentada, segurando uma espada e com uma venda no olho, e mostrando que a justiça é cega. Houve um artista que contestou, vou até pesquisar sobre esse artista, porque eu fiquei sabendo essa história quando eu visitei o Rio Grande do Sul, e lá tem uma praça onde esse artista discordava dessa imagem da justiça cega e sentada, né? Então ele fez uma escultura da deusa Artemis segurando a espada assim empunhada e sem a venda nos olhos, para mostrar a sua visão de que a justiça ela deve enxergar e deve estar em movimento, né? Deve ser uma justiça ativa, não uma justiça acomodada. Hefesto, o senhor das forjas, filho de Zeus e da deusa Hera, renegado por sua mãe por ser feio e deforme. Já está acabando o nosso tempo aqui, mas vocês me lembram de falar um pouco sobre Hefesto na próxima aula, viu? Afrodite, filha de Zeus e deusa da fecundidade. Ares, o violento deus da guerra. Hermes, filho de Zeus e mensageiro, deus da comunicação, do comércio dos ladrões. Os ladrões, antes de fazer um roubo, faziam orações para o deus Hermes para eles correrem mais rápido. Dionísio, deus da vegetação e do vinho. Na verdade, Dionísio era mais um herói, não tinha uma divindade bem definida. Né? Ele é muito associado ao vinho, mas ele não tinha uma divindade, ele era mais um herói, saía em aventuras, ele Hércules e tal. Hestia, irmã de Zeus e deusa do fogo caseiro. Não só a mitologia grega porque eles deixaram muitos registros, né? Eles tinham a escrita, então eles registraram muita coisa que ficou para a gente até hoje. Foi descoberto. Agora, em todas as mitologias, você vê várias e várias versões de uma mesma história, que tornam essa história mais interessante, sim, e não que ele fosse o deus dos ladrões, mas passou a ter esse culto a ele associado à velocidade, né? Então os ladrões, antes de fazerem um roubo, eles pediam para Hermes para que eles corressem rápido. Eu vou parar a gravação agora. Já estamos indo para 8 minutos de aula, faltando, né, para terminar. Essas aulas que para mim estão sendo deliciosas. Infelizmente, nem todos, vou até registrar isso também, infelizmente, nem todos ainda estão tendo acesso, mas eu acredito que se nós tivermos um empenho maior das autoridades públicas, né, nós vamos ter mais alunos aí tendo acesso às aulas online. Não é tão caro se você tiver um planejamento público. Né? Se você tiver um planejamento para que os jovens tenham acesso a essa inclusão digital, vai ser possível. Claro, não para todos, mas para uma boa parte, né? E aí nós podemos nos adaptar a esse novo normal. Então vou parar a gravação agora. Enquanto eu apronto a chamada, vocês vão poder
fazer perguntas. Quem entrou no meio da aula, quem continuar com dúvidas, vai poder. Essa semana agora já estou postando esse vídeo na nossa página, tá? Vou colocar aqui no chat o link da nossa página no YouTube, Neuto Vieira Martins Filho, essa página que não precisa dar like, não precisa compartilhar, não precisa ligar o sininho, basta você entrar lá e assistir às aulas.